Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Desde o versículo 17 do capítulo 4, o Paulo vem exortando a igreja de Efésios, de Éfeso, a abandonar o velho homem e revestir-se do novo homem, ou seja, despir-se da velha criatura e se revestir da nova criatura, O Paulo vem trazendo, então, a partir do verso 17, esse tema, Despir-se da velha criatura e vestir-se da nova criatura. É o que nós entendemos, irmãos. Esse despir-se da velha criatura e se revestir da nova criatura é algo que só pode acontecer com aquela pessoa que ela nasceu de novo, Aquele que nasceu de novo, ele tem em Cristo, irmãos, condições, então, agora de abandonar o pecado, pois quando se nasce de novo, se deixa de ser escravo do pecado. O homem que ainda não nasceu de novo, ele é um homem que ele é escravo do pecado, ele é escravo de Satanás, ele é escravo do mundo, Ele é escravo da sua própria carne, ele anda segundo a sua natureza caída. Mas o homem que experimentou o novo nascimento, e agora ele é a habitação do Espírito Santo, ele é capacitado pelo Espírito Santo a viver de forma diferente. Por quê? Porque agora ele já não é mais escravizado, Ele foi liberto. Ele se converteu, vamos usar esse termo, ele se converteu, e aquele que se converteu é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque não é inconcebível, irmãos, uma pessoa que se converteu, uma pessoa que nasceu de novo, ela continuar sendo escravo do pecado, Não, aquele que se converteu, aquele que nasceu de novo, ele passou das trevas para o reino do nosso Senhor. Então ele não é mais um escravo do pecado, ele não está mais morto em seus delitos. Ele tem agora capacidade para resistir ao pecado. Amém? Então Paulo ele vem trazendo isso desde o capítulo 4, do verso 17, ele começa a falar sobre a nova humanidade, Que nós agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. E hoje, no capítulo 5, a partir do verso 3, nós vamos estar dando continuidade, Domingo passado nós vimos o verso 1 e o 2, Que devemos, então, como novas criaturas, agora sermos imitadores de Deus, O Paulo diz no capítulo 5, verso 1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, Imitem a Deus como os filhos de Deus, Como os filhos imitam os seus pais, como filhos de Deus imitem o vosso Pai Celestial, E ele continua no verso 2, e vivam em amor, Imitar a Deus é viver amando. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós em oferta e sacrifício. Então, os dois exemplos que ele traz de imitação de Deus, Ele, na verdade, ele começa essa imitação no verso 32 do capítulo 4. Pelo contrário, sejam o quê? Bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou em Cristo Jesus. Então, quais são os exemplos que ele traz para sermos imitadores de Deus? Sejam bondosos, tenham compaixão, perdoem-se, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor, isso também é imitar a Deus, como também Cristo nos amou e se entregou por nós,
como oferta e sacrifício de cheiro suave ao Senhor. Né? Então, são os exemplos que o apóstolo Paulo traz para aquele que é um filho de Deus, que tem agora a capacidade dada pelo Espírito para viver imitando o seu Pai Celestial, sendo bondoso, né, tendo compaixão, como Ele teve de nós, perdoando uns aos outros, como Ele nos perdoou em Cristo Jesus, né, nos amando, vivendo em amor e também vivendo uma vida de sacrifício para com o nosso próximo. Amém, irmãos? Imitadores de Deus como filhos amados. Você vê que ele não colocou nem aí em nenhum momento algum atributo de Deus. Ele não falou, olha, né, sejam oniscientes. Nós não temos essa capacidade. O nosso Pai tem a onisciência, nosso Pai é onisciente, mas nós, como filhos, não temos essa capacidade de ser oniscientes, nem onipresentes, né? Mas temos capacidade de sermos longânimos, temos capacidade de sermos bondosos, temos capacidade, né, de sermos misericordiosos, temos capacidade de amar e temos capacidade de perdoar. Imitadores de Deus como filhos amados. E nessa manhã eu gostaria de ler os versos 3, 4, 5 e 6, e depois nós estaremos orando em nome do Senhor. Versículo 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Versículo 5. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Deus. Não deixem se enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Amém? Só até aí. Vamos ao Senhor em oração nessa manhã. Ó Deus, Supremo e Eterno, é em nome do Teu Filho Jesus que nós vamos até diante do trono da graça do Senhor mais uma vez, Pai, em oração. Essa minha oração não é uma oração individual, mas é uma oração que se une a todas aquelas que já foram feitas nessa manhã, nesse local. A minha oração, Senhor, é a oração que se une à oração dos meus irmãos, para pedirmos ao Senhor perdão pelas nossas falhas e fraquezas, agradecermos ao Senhor pelas Tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas e pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que fale conosco pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Que a Tua palavra, Senhor, ela encontre em nossos corações, Senhor, como uma terra que foi preparada pelo agricultor para receber a boa semente. E essa semente sendo lançada, ela, Senhor, nasça, germine, cresça, dê frutos para a glória do Teu nome. Nós te pedimos ao Senhor que nessa manhã o Teu Espírito seja Ele que fale aos nossos corações e que nós estejamos preparados para ouvir a Tua doce voz falando a nós, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o Paulo continua nesse trecho da carta dando orientações de como se viver como nova criatura. O Paulo vai falar aqui que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza, elas nem sequer sejam mencionadas entre a igreja como convém a santos. Quando ele trata aqui de imoralidade sexual, irmão, né,
Nós vemos aqui a palavra porneia empregada nesse termo. Tá? Porneia, de onde provém a palavra pornografia. Né? Porneia é tudo que se trata de coisas imorais sexualmente falando. Tá? Ou seja, o que o Paulo está tratando exatamente aqui nesse texto é que a pornografia, né, a imoralidade, ela não esteja no meio da igreja. Irmãos, o que nós precisamos entender quando Paulo ele escreve sobre isso, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, tá? Então, naquela época do mundo grego, no mundo grego daquela época, a imoralidade sexual era algo abrangente, tá? Era algo, né, o Paulo não está escrevendo para judeus, ele está escrevendo, né, ali para a igreja de Éfeso, ele está escrevendo para um povo grego. E aquele povo era um povo totalmente, a imoralidade era algo totalmente abrangente naquela época, a imoralidade sexual, tá? Havia orgias, né, nos templos, né? No templo de Afrodite em Corinto, como no templo de Diana em Éfeso, irmãos, eram locais que haviam orgias, tá? As prostitutas cultuais, né? Aquelas orgias, elas aconteciam ali no templo, como nós já vimos também na exposição de Corinto sobre isso. Então, Paulo, ele enfatiza essa questão porque era um povo imoral, era um povo que vivia na imoralidade, que não é diferente no dia de hoje, né? Mas já naquela época, a imoralidade sexual era algo bem abrangente no mundo grego. Tá? Então, o Paulo ele combate exatamente isso, ele vai nessa raiz. Né? Por quê? Porque é uma igreja, é um povo que está se convertendo, vindo de uma vida imoral. Tá? Esse povo que está se convertendo ali é um povo que está vindo de uma vida imoral. E o Paulo, então, escreve. Literalmente, olha, a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja sequer mencionada entre vocês. O porquê que ele está falando isso, irmão? Porque isso era uma prática comum para eles. E quando ele trata de imoralidade, irmão, ele está tratando de várias coisas ao mesmo tempo. Ele está tratando aqui de homossexualidade. Era um mundo ali onde a homossexualidade ela reinava. Irmãos, dos 15 imperadores romanos, 14 deles eram homossexuais. Então, o Paulo está falando de uma coisa que era a cultura da época. A imoralidade, ela fazia parte daquela cultura. Né? Então, ele está combatendo essa imoralidade. Tá? Ele vai dizer aqui, olha, vamos lá. Imoralidade, toda impureza, avareza ou cobiça, né? Porque a tendência do avarento é ele ser cobiçoso, né? E aquele que cobiça, ele não só cobiça, né, a mulher do seu próximo. Muitas vezes, quando nós falamos não cobiçarás, nós estreitamos isso ao relacionamento, né? Não vai cobiçar a mulher do próximo, irmãos. A cobiça ela é algo muito mais abrangente. Todo momento que você deseja algo que não é seu, algo que é de alguém, você está cobiçando. Né? Você está cobiçando. A partir do momento que em nosso coração eu quero algo que não me pertence, eu estou cobiçando, independente se seja um celular, independente se seja a mulher, independente se seja um carro, independente que seja um livro. A partir do momento que eu cobiço algo que é de alguém, isso é pecado. Né? Então, o Paulo, nessa questão da imoralidade, ele coloca também a impureza, ele coloca a cobiça e a avareza, né? Não sejam mencionadas entre vós como convém a santos. Você vê que ele retorna ao capítulo 4, verso 29, quando ele trata do nosso falar, das nossas conversações. Olha como é algo tão importante a questão das conversações, irmãos, que mais uma vez ele menciona, nem sequer sejam mencionados entre vós como convém a santos. Né? Ou seja, a imoralidade, ela não tem que estar fora só da nossa prática. Ela tem que estar fora das nossas
conversas, dos nossos diálogos. Não adianta eu não praticar, mas conversar, as minhas conversas serem recheadas de imoralidade. As minhas conversas serem recheadas de cobiça. Né? Então ele está retornando aqui ao que ele fala no 4:29, exatamente isso, sobre as conversações. No 4:29 ele vai dizer: não saia da sua boca nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmite graça àqueles que ouvem. Repetindo, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Em algumas versões vão estar torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Ou seja, uma conversa de cunho imoral, ela não vai promover nada de bom. Ela só vai promover sujeira. E a fala é: só tenham entre vocês conversações que forem boas para edificarem uns aos outros. Amém, irmãos? Então, que as conversas imorais, elas estejam longe da nossa roda de diálogo. E o segundo ponto que ele traz, então, irmãos, agora, é além da imoralidade, ele vai falar também da cobiça. Que a imoralidade, toda impureza ou avareza, né? Ou avareza, não sejam mencionadas nem sequer entre vós. Essa palavra avareza aqui, irmãos, em algumas versões vai estar cobiça. Porque a avareza, né, aquele que é avarento, o que o avarento ele quer? O que o cobiçoso ele quer? Ele quer ajuntar. Aquele que cobiça, aquele que é avarento, o grande propósito dele é juntar. Tá? Então o avarento ele não tem, ele quer a mulher do seu próximo, ele quer os bens do seu próximo. Muitas vezes ele inveja até, irmãos, os dons do seu próximo. Ele cobiça até o dom que o irmão tem. Né? O irmão toca um instrumento, ele não tem aquele dom, ele quer. E ele peca. Quando eu desejo o que não é meu, eu peco. Porque quando eu desejo o que não é meu, eu estou cobiçando. E quando eu cobiço, eu peco. Não importa em que área seja, não importa o que seja que eu estou cobiçando. Eu quero para mim, porque eu sou um avarento e eu quero ter. O avarento, o cobiçoso e avarento, ele quer ter, ele quer acumular, ele quer para si. Os olhos dele estão naquilo que não é dele. O coração dele deseja aquilo que não é dele, mas é de outro. Ele deseja a capacidade do irmão. Ele tem inveja da capacidade do irmão porque ele não tem. Então ele cobiça a capacidade do irmão. Ele cobiça o dom, ele cobiça a propriedade, ele cobiça a esposa. Porque ele não tem. E é pecado. E é pecado, não deve fazer parte da minha vida. E essas coisas não sejam nem mencionadas entre vós. Irmãos, eu gostaria de convidar a igreja para nós irmos em Êxodo 23:13. Eu convido os irmãos para nós irmos em Êxodo 23:13.
Porque eu quero enfatizar aqui, irmãos, um pouco dessa questão das conversações vãs. Das vãs conversações. Vinte e três, 13 vai dizer o seguinte. Perdão, irmãos. Êxodo 23, 13 vai dizer exatamente assim. Deem atenção a tudo que eu tenho dito a vocês. Deus falando. Deem atenção a tudo isso que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não devem ser lembrado nem pronunciado por vocês. Por que eu trouxe esse versículo? Para você ver, irmãos, que não são qualquer conversações, não são qualquer coisa, qualquer palavras que saem da boca de um cristão. Tem pessoas, irmãos, que ela é cristã, mas no trabalho dela, ela está envolvido na conversa do ímpio. Ela está participando da conversação do ímpio. E quando ela vê, irmão, no meio daquelas conversações, ela já está falando coisas que só os ímpios falam. Ela não quer ficar deslocada, ela não quer se sentir deslocada. E deveria, se ela realmente é cristã, ela deveria, porque o cristão ele deve se sentir desfocado no meio dos ímpios. Então o ímpio está falando ali de porcaria, e ela está falando junto. Aí depois, sabe o que ela quer? Ela participa da conversação imunda, torpe, junto com os ímpios, e depois ela quer falar para o ímpio do nome de Jesus. Que moral que tu vai ter de falar do nome de Jesus, irmão? Se quando o ímpio está falando em imoralidade sexual, tu está participando junto. Nós vemos Deus proibindo o seu povo de mencionar o nome de outros deuses. Não participem de conversações imorais. É o que a palavra de Deus diz. Que saia da sua boca a palavra para edificação. O que nós cantamos agora há pouco? Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Acabamos de cantar. Acabamos de cantar. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não devem ser lembrados. Da mesma forma que a imoralidade não deve fazer parte dos nossos pensamentos, o nome de outros deuses não devem ser nem lembrados por nós. E nem o nome deles pronunciado. Eu trouxe esse versículo de Êxodo, irmãos, para você ver o quanto Deus zela pelas nossas conversações, pelas nossas palavras. Aí o irmão passa o dia na empresa. Não estou dizendo que na empresa nós devemos trabalhar só com crente, porque não tem uma empresa só de crente, né? Alguns irmãos até, quando têm suas empresas, colocam crente para trabalhar, mas não existe empresa só de crente. Na empresa onde nós trabalhamos tem crente e tem ímpio, né?
Mas o que a palavra de Deus diz é que a imoralidade, a impureza, a cobiça ou a avareza não seja mencionada entre vocês. Ou seja, não façam parte das conversas de vocês. Aí ele vai continuar. Versículo 4. No versículo 4 ele continua tratando do mesmo tema. Conversações. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas, nem indecentes. Pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Sempre tratando do nosso falar. Sempre tratando dos nossos diálogos. Sempre tratando das nossas conversas. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas e nem indecentes. Por isso, não convém a santos. Ele está repetindo tudo o que ele falou no capítulo 4, verso 29. Ele volta a chamar a atenção, ele continua chamando a atenção dos efésios para as conversações. A palavra do Senhor diz, irmãos, que a nossa língua, ela tem o poder, de como uma pequena chama incendiar um bosque inteiro, uma floresta inteira. Esse é o poder da nossa fala. Com o poder da nossa fala, nós podemos edificar e podemos destruir. Com o poder da nossa fala, nós podemos destruir a outros e a nós mesmos. E o Paulo, o tempo todo, ele chama a atenção da igreja de Éfeso para as conversas, para as conversações, a nossa linguagem. Com a minha linguagem, eu posso destruir um irmão. De como a minha linguagem for grosseira com ele, eu posso entristecer o meu irmão a ponto de desanimá-lo. Com a tolice que eu falo, eu posso desanimar um dos meus irmãos. Posso entristecer um dos meus irmãos. Com a tolice que eu falo. Com a palavra indecente que sai da minha boca, eu posso perder o meu testemunho como pastor. Com a palavra indecente. Por isso as nossas conversações devem ter palavras de ações de graças. Ação de graça em nossa palavra. Palavras que trazem glórias para o Senhor. Conversações que trazem edificação uns para com os outros. Crescimento, edificação, crescimento um para com os outros. Essa deve ser o conteúdo das nossas conversas. Esse deve ser o conteúdo das nossas conversas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Olha bem, irmão, para a edificação, conforme a necessidade de cada um. O meu irmão, ele está passando por um problema conjugal. A minha conversa com ele é para a edificação da vida dele, conforme a necessidade dele. Que as nossas palavras transmitam graça para os que ouvem. E se você ler, logo depois que Paulo fala isso no capítulo 4, verso 29, no 30 ele vai falar: não entristeçam o Espírito Santo. Conversas imorais, conversas tolas, entristecem o Espírito Santo que habita em nós, irmãos. Entristecem,
porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele se entristece quando nós, filhos de Deus, habitantes do Espírito Santo, em vez de conversar conversas que edificam uns aos outros, conversamos conversas tolas que muitas vezes destroem uns aos outros e não trazem nada de bom para as vidas uns dos outros. Essa semana eu tive o prazer de receber na minha casa, o irmão Samuel. Sentamos lá no sofá, tomamos aquele café. Depois você tem a oportunidade de perguntar para ele qual foi nossas conversas. Qual foram nossas conversas. Nós somos membros uns dos outros. Primeiramente. E no versículo 5, irmão. Versículo 5 ele vai cravar. E eu gostaria que você prestasse atenção. Fiquem sabendo disto. Nenhum imoral, impuro ou avarento, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Deus. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta. Aí ele diz, porque a avareza, ela é idolatria. Aquele que é avarento, ele é amante do dinheiro. Ele é amante daquilo que ele tem. Tem herança no reino de Deus ou de Cristo. Sabe o que ele está fazendo aqui? Como o pastor falou hoje, vamos fazer teologia sistemática? Vamos lá. Apocalipse 21, 7 e 8. Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. O vencedor herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tem relação um texto com o outro? Teologia sistemática, né? Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Deus. O imoral, irmão, ele não respeita a pessoa ao seu redor, sua conduta é má, ele não tem pudor, ele não tem problema com a fornicação, com o adultério, com qualquer tipo de pecado. Esse é o imoral. Ele não entra no reino de Deus. O impuro, ele contamina todos que estão próximos a ele. A impureza dele é como um vírus que é transmitido só pela proximidade. Esse é o impuro. A impureza, ele contamina. Ele contamina as pessoas. O avarento. O avarento, ao mesmo tempo que não dá do que é seu para ninguém, ao mesmo tempo ele é cobiçoso, pois está sempre de olho naquilo que é dos outros para aumentar as suas posses. Isso é o avarento. O avarento, ele quer acumular. Ele tem o que ele tem, ele não dá para ninguém e ele ainda quer o que é dos outros, porque ele quer ter para si. Então, se ele puder tirar do que é do outro, ele tira, porque ele quer aumentar as suas posses. Esse é o avarento. Ele é desonesto, né? Ele usa a balança enganosa, como a palavra de Deus diz, porque ele é avarento, ele quer acumular. E ele é idólatra, porque seu Deus são suas posses. Ele adora aquilo que ele tem, e esse é o seu tesouro. Ele é idólatra. O avarento, ele é idólatra por quê? Porque o Deus dele é aquilo que ele tem. Aquilo que ele tem é aquilo que ele adora.
e eles não herdarão o reino dos céus. E você vê que tudo isso que o Paulo está falando começou aonde? Nas conversas. Tudo começou nas conversas. Versículo 6. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Não se deixem enganar com palavras vazias. As palavras vazias, irmãos, na verdade elas são palavras vazias da verdade. Elas são vazias porque elas não contêm a palavra de Deus. Essas conversações vãs, tolas, elas... É quando nós tiramos a palavra de Deus de lado e colocamos conversações nossas, tolas, sem conteúdo. Conversas sem conteúdo, que não acrescentam nada. Você já viu aquela conversa sem conteúdo? Aquela conversa que não edifica em nada. Aquela conversa que não edifica em nada. Não traz benefício para ninguém. Muitas vezes não traz benefício e traz muito malefício, na verdade. Porque são conversas tolas, conversas vãs. Elas são vazias da verdade, mas ao mesmo tempo elas são recheadas de mentira. Elas são vazias da verdade, né? São recheadas de engano. Já viu acontece muito em firma, né? Quem aqui muitos aqui trabalham em empresas assim, né? E muitas vezes se ajunta aquele grupinho só para falar groselha, né? Só para falar groselha. Falar mal do patrão. Falar mal do alimento que a empresa fornece. Nunca tem algo agradável ali. Nunca tem um pinhão ali falando, olha, vamos fazer, a empresa vai fornecer um curso, vamos fazer junto comigo. Nunca tem isso, né? É sempre para falar que o encarregado é chato, né? O encarregado é pelego. É sempre esse tipo de conversa, né? Conversa tola, conversa suja, conversa vã. Quando é entre crentes, muitas vezes é para falar da pregação, que não foi boa, né? Que o culto não foi bom, como se o culto fosse para ele, né? Muitas vezes é para falar que o irmão que estava cantando do lado estava desafinando. Conversa vazia, irmão. Conversa tola, conversa vã. Que não traz crescimento para ninguém. Que não edifica ninguém. Nunca se tem uma conversa para ajudar o irmão que está desanimado na fé. Muitas vezes a pessoa está vendo o irmão, sabe, se arrastando na fé, moribundo na fé, e não se aproxima do irmão para animar o irmão com palavra de consolação, com palavra de ânimo. A palavra de Deus, ela nos manda, irmão, animai-vos uns aos outros, carregai-vos as cargas uns dos outros. E muitas vezes nós estamos vendo nosso irmão morrendo do nosso lado, e nós não estamos muitas vezes nem preocupados. Estamos muitas vezes preocupados em olhar se a gravata do pastor está torta ou não está torta. Conversas tolas. Conversas vazias que não trazem edificação para a vida de ninguém. Nós precisamos, irmãos,
aprender a edificarmos a vida uns dos outros. A ajudar a fé do nosso irmão que está com sua fé fraca. Porque ter a fé fraca não é pecado, irmão. São consequências. Quando nós lemos a epístola aos Hebreus, nós vemos uma exortação, porque tinha irmão parando de ir para o culto, porque estava desanimado, a perseguição era grande. E muitas vezes, irmão, Nero não está perseguindo o teu irmão, mas muitas vezes, as lutas da vida, as aflições da vida, estão vindo sobre ele, e ele muitas vezes, por ser um imaturo na fé, ele não sabe lidar com essas aflições. Porque as aflições, elas vêm, irmão. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas muitas vezes nós somos tão imaturos na fé que nós não desanimamos. E nós precisamos do irmão do nosso lado, muitas vezes, para nos animar. Para falar, irmão, Cristo está contigo. Sabe, tu está passando por esse problema, está passando por esse teu problema familiar, mas Cristo, em momento nenhum, Ele está distante de você. As nossas conversas, irmãos, elas não podem ser conversas vazias. Não deixe se enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus, ela vem sobre os filhos da desobediência. A consequência de participar de conversações vazias são essas. Trazer a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos abrir, partindo para o encerramento em Colossenses, capítulo 2, versos 5 e 6. Colossenses capítulo 2. A palavra do Senhor vai dizer assim: porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam de Cristo, continuem a andar nele. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam de Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Chamado Irmãos, eu gostaria de ler do 4 ao 8, amém? Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa e em espírito, estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam de Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmando na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Tenha cuidado para que ninguém venha enredá-los com filosofias vãs, sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, segundo Cristo. Ou seja, o que é enredar, irmãos? Enredar é pegar numa rede, né? Essas palavras vãs, elas são como uma rede lançada, né? Como uma rede lançada
para apanhar peixes. Ela enreda pessoas, essas conversas elas envolvem pessoas, né? Elas envolvem várias pessoas ao mesmo tempo. Ela é como uma rede lançada. E o Paulo diz: tenham cuidado, versículo 8, para que ninguém venha enredá-los com uma filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O cuidado que nós temos que ter é para não sermos enredados com o rudimento do homem, com conversas de homens que são segundo os homens, né? E não segundo Cristo. Né? Nós podemos ser facilmente, por causa dessas conversas vazias, sermos envolvidos, né? Como ele diz, conforme a tradição de homens, com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Né? Nós não andamos segundo o mundo, nós não agimos segundo o mundo, nós não somos envolvidos segundo o mundo, mas nós somos envolvidos segundo Cristo. Né? Satanás, irmãos, ele sempre tentará nos enganar de alguma forma, como ele fez no jardim. Satanás, ele sempre trabalhará de uma forma persuasiva, como ele fez no jardim. Não foi o que ele falou? Que Deus não puniria quem comesse da árvore, que não tinha problema? A meta do diabo, irmãos, é sempre nos enredar. E muitas vezes, como que ele usa, qual a artimanha, qual artifício que ele usa para nos enredar? As conversações, as vãs conversações. Muitas vezes nós estamos ali, as conversas estão fluindo de um jeito que não é coerente para um cristão participar, e muitas vezes nós participamos. Muitas vezes para não sermos mal educados, muitas vezes para não constrangermos os amigos, né? Muitas vezes para não constrangermos irmãos, nós nos deixamos enredar. Você já viu? Aquela conversa que você não está gostando, não está legal, mas, é meu irmão que está falando. É o Mateus que está conversando esse assunto comigo, cara. Como é que eu vou sair dessa conversa? Né? Poxa, é o irmão Sidney que está conversando isso comigo. É o irmão Diego. Essa conversa não está legal. Né? Não está bacana essa conversa, porque... Né? A conversa não tem que ser essa, mas Poxa, o irmão Ramon veio lá de Santos conversar comigo, aí eu estou levando uma conversa, e o irmão Ramon, poxa, essa conversa do pastor não está boa. Mas é o pastor, não é? A gente vai fazer uma visita. Irmãos, aí nós vamos deixando, sabe o quê? Somos enredados. Caímos numa rede. Caímos muitas vezes numa rede. E somos envolvidos. Isso é totalmente desagradável ao Senhor. Porque essas conversas são conversas vazias. Né? E as nossas conversas não podem ser vazias. As nossas conversas, elas precisam ser cheias, mas cheias de conteúdo que edificam uns aos outros, que trazem crescimento uns para os outros, que trazem consolação uns aos outros e que talvez, muitas vezes, tragam até exortação uns aos outros. Amém, irmãos? Que nós possamos entender. E se a conversa, irmão, ela for uma conversa vazia, ela for uma conversa impura, não interessa com quem seja, saia da conversa. Se essa conversa é algo que não traz edificação, saia da conversa.
essa conversa é algo que não contém um conteúdo a qual você pode participar, saia da conversa. É melhor você entristecer alguém do que, como Paulo fala aqui, que essas coisas entristecem o Espírito Santo. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ensine através dessa palavra de hoje. Que nós possamos, a partir de hoje, analisar as nossas conversações. Que nós possamos, a partir de hoje, aprender com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Que o conteúdo das nossas conversas, eles não são qualquer conteúdo. Porque existem conversas que elas entristecem o Espírito Santo. Amém? Que o Senhor, Ele nos ajude a viver segundo a sua palavra. Deus soberano, Deus santo, é em nome do teu Filho Jesus que nós louvamos ao Senhor nessa manhã pela tua palavra. Pai querido e amado, o Senhor é Deus bendito, o Senhor é Deus eterno, e o Senhor é um Deus vivo que fala com o teu povo. Como o Senhor tem tratado, Senhor, conosco através da tua santa palavra. Como o Senhor tem falado aos nossos corações. Que nós possamos nessa manhã, Senhor, aprender que os nossos diálogos são diálogos que edificam a vida uns dos outros. O Senhor proibiu ao teu povo até mesmo de falar, de pronunciar o nome de outros deuses. Por isso, nessa manhã, em nome de Jesus, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Te bendizemos e te damos graças por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.